fome é um incêndio frio. É como uma corrente de anzóis que nos crava por dentro. Pablo Neruda. Eu sou jesuíto, bispo dos Santos, sou funcionário público. Meu nome é Márcia da Silva, tenho 9 filhos. Eu me chamo Antônia Barreto dos Santos. Meu nome é Pedro Vitor, tenho 17 anos. Nas primeiras horas, a fome é um suave vazio no estômago. Corre-se até a cozinha, a lanchonete, o restaurante, ingere-se o necessário e tudo volta à normalidade. Nos primeiros dias, a fome come as forças. Os movimentos são lentos, a água é fundamental. Não se dorme bem à noite, só se tem vontade de comer. Viver, respirar e até mesmo pensar é um fardo. Nas primeiras semanas, a fome é um desespero que transforma o corpo no reino da doença e da dor. Não há mais energia nem para as funções básicas das células. É a morte chegando. O país está sendo muito desigual, não está sendo um país justo para com o nosso povo, nossas crianças e, enfim, por que essa desigualdade? O Brasil conseguiu avanços sociais muito importantes nos últimos anos. No entanto, as barreiras ao desenvolvimento são inúmeras. A pobreza, sem dúvida, é a questão mais urgente que o país necessita enfrentar neste século. Temos cerca de 55 milhões de pobres, dos quais 24 milhões estão em condições de extrema pobreza, ou seja, miséria. Simplesmente 34% da população. Aqui para melhorar aqui tem que ter uma casa nova, para todo mundo ficar feliz. Que desse jeito aqui não está dando certo não, entendeu? Nossa desigualdade de renda nos transtorna ainda mais. Considerando um conjunto de 92 países, o Brasil só perde em desigualdade para Malawi e África do Sul. Aqui, a renda dos 10% mais ricos representa 28 vezes a renda dos 40% mais pobres. Devido a estes tristes dados, o Brasil tem sido cada vez mais identificado como um país de referência internacional de desigualdade, marcada pela enorme contradição nacional. Apesar de encontrar-se entre as 10 maiores economias mundiais, permanece entre as 4 com piores distribuições de renda. É o 6º produtor mundial de alimentos, mas mantém uma parcela significativa da sua população passando fome. É destaque internacional no combate à AIDS e técnicas de cirurgia, porém convive com doenças e analfabetismos próximos do século XIX. As crianças elas estão tendo grande ainda dificuldade sobre os colégios. Nos colégios também tem mais. Os colégios também não estão oferecendo segurança. Está sendo assim uma situação muito difícil. Uma das consequências da pobreza é a fome. Eu mesmo, quando eu vi meu filho comendo pedra, me deu vontade de morrer. Morrer, porque como é que pode uma mãe ver um filho comendo uma pedra sem poder fazer nada? A fome é a condição que o indivíduo não recebe a quantidade de alimento suficiente para o dia, causando dor e desconforto. Se os intervalos entre uma refeição e outra são grandes, o organismo responde com tonturas, mal-estar, fraqueza, dor no estômago. O corpo começa a produzir cetonas, o que causa o mau hálito. Após semanas sem se alimentar, a pessoa começa a ter redução na atividade cerebral, perda de peso, aritmias cardíacas, confusão mental e infecções. E risco de entrar em um coma, caso a temperatura caia menos de 35 graus. A fome afeta, portanto, todos os órgãos do corpo. Para conseguir manter o metabolismo regular em nosso corpo, a OMS, Organização Mundial de Saúde, recomenda uma ingestão diária de aproximadamente 2.500 quilocalorias. Caloria, por sua vez, é a energia necessária para levar em 1 grau de temperatura de 1 grama de água. Devemos ingerir, portanto, diariamente energia suficiente para aquecer 2,5 toneladas de água. Existem diversos fatores que podem fazer o indivíduo passar fome, como condições climáticas, guerras, aspectos culturais e biológicos. No caso brasileiro, a fome é essencialmente uma questão de desigualdade de acesso aos alimentos e não de sua indisponibilidade. Isto porque o país produz 25,7%, a mais do que precisa para alimentar a sua população. Muitas vezes
Muitas mães não têm assim as condições de chegar assim de manhã, dar um café ao seu filho, não de se preocupar, não. Ao contrário, eles procuram de manhã, correr atrás para poder vir buscar. Que aqui, quando eu cheguei aqui, eu chorava de manhã, e o menino dormindo, eu chorava, porque não tinha nada para dar o que comer. No outro dia, eu tinha que procurar alguma coisa para fazer, para poder dar. A pobreza pode levar à fome. A fome crônica leva à desnutrição. Mas uma pessoa desnutrida não é aquela que necessariamente passa fome, e sim aquela que não obtém uma dieta equilibrada. A desnutrição está ligada a vários aspectos. Por exemplo, muitos indígenas apresentam deficiência em sódio devido à alimentação típica, pobre neste mineral. Alguns modelos apresentam distúrbios alimentares muito sérios, como anorexia, devido à pressão do mundo da moda. Milhões de brasileiros também apresentam doenças e transtornos alimentares graves, porém, devido à condição de miséria econômica. Os principais problemas causados por uma dieta irregular no Brasil são déficit de peso, altura, idade, bócio e anemia. A anemia é causada pela carência de ferro, mineral formador da hemoglobina. Hemoglobina é o pigmento dos glóbulos vermelhos do sangue responsável pela fixação do oxigênio no ar. Segundo estimativas do Ministério da Saúde, 8 milhões de crianças em nosso país são anêmicas. Uma das principais fontes de ferro é o feijão. O quilo do feijão já chegou a custar R$ 7,00. O colorido apanhado de comida na imagem, com carne, frutas, legumes, leite, ovos, pães e enlatados, é o que uma família americana com 4 pessoas joga no lixo no único mês. Só de carne e peixe são 4,7 quilos mensais. Entre frutas e legumes frescos ou processados, são mais de 15 quilos mensalmente. Se fosse possível recuperar 1/4 de todo o desperdício dos ricos, daria para alimentar 20 milhões de pessoas a cada dia. Eu quero que seja para melhor, né? Bem, que eu seja feliz, trabalhador, que eu entre na Marinha. Eu quero ser só isso e ter uma família, mas não agora, nesse momento. Olha, veja bem, esse é um país que realmente que ele tem tudo para oferecer uma vida melhor para as pessoas, né? Para o brasileiro. Só que os próprios governadores, eles se encontram ainda com aquela dificuldade, achando que tem a grande ainda dificuldade, mas na verdade o povo é que tem que se esforçar pelos seus direitos. E agora eu vou contar a minha vida. Eu me casei com 13 anos. Tive meu filho, o primeiro, ia fazer 16 anos. Depois eu me separei do meu marido mesmo, que eu peguei ele com outra em cima da cama. Já estava grávida, me separei, que eu tenho minha outra menina. Me separei, conheci um rapaz, fui morar, já depois separado. Tive meu filho, de 15 anos. O pai dele mataram no ônibus, ele era motorista de ônibus. Aí me separei de novo. Depois de tempo tive o pai dela, que tive mais 2 filhos com ele. Ela e a outra de 9 anos. Não deu certo, me separei de novo. Ó, gente, como me separei. Arrumei outro, que era um ciúme, uma coisa de louco, querendo me matar e tudo. Foi que eu morava lá no Pelourinho. Aí vim pra aqui, fugi da dele, que ele queria me matar. Aí separei, vim pra aqui, fugi. Daqui aqui quem morava aqui era meu irmão. Isso aqui, gente, era menor, não era esse tamanho não, sabe? Era bem pequenininho. Bem mesmo, só tinha uma cama de solteiro. Pais, crianças, tudo. Precisava ver. Não era aqui. Que pra mim aqui ainda não tá bom.
mas porque era, tá bem melhor. Minha mãe me deu dinheiro para eu comprar material, eu fiz o fundamento, botei esses blocos, entendeu? E aí o importante é estudar, para amanhã ser alguém na vida. E não querer a quantidade de filhos que eu tenho, viu? Porque não aconselho ninguém a parir o tanto que eu pari. Porque é um sofrimento, é cada necessidade que a gente passa. O governo não dá trabalho. Se ele desse trabalho, estudo, entendeu? Que o trabalho, se a gente só vai arrumar um trabalho com o 2º grau. Não é todo mundo que tem o 2º grau. Eu mesmo estudei até a 4ª série. Não é todo mundo que tem o 2º grau. Como é que vai trabalhar? Sem estudo? Não tem. Estudar mesmo, porque sem estudo não vai para lugar nenhum.